Olá, olá, ouvintes do PowerCast. Antes de mais nada, vale ressaltar que o nosso episódio de hoje só está acontecendo graças a vocês. Vocês nos ajudaram comentando no post do Instagram, fizemos um convite público para o nosso convidado e lotamos o Instagram dele de notificações, né? Queremos agradecer imensamente desde já por ele ter aceito o nosso convite e vir conversar aqui com a gente hoje. Nosso convidado é o maior mountain biker brasileiro da atualidade. Fechou o ano passado como primeiro colocado do ranking mundial internacional, né? O primeiro colocado do ranking internacional, e representou o nosso país agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Seja muito bem-vindo, Henrique Avancini. Obrigado, gente. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite público para participar aqui do PowerCast Ciclismo. E vamos lá, vamos trocar uma ideia e falar de bike, que é sempre bom. Pessoal, agora conhecendo o super time de PowerCasters que estão aqui hoje, eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes, e é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, nossa chefa. Oi, pessoal, tudo bom? E Danilo Caruso, nosso PowerCaster, atleta internacional. Fala, galera, vocês estão bem? Eu tô bom. Pessoal que já acompanha a gente por aqui, já sabe que tem que ficar ligado no nosso Instagram para saber as novidades. E você que está chegando aqui agora, anota aí, @powercast.ciclismo. Então é isso, galera, vamos para a nossa conversa e vem de roda. Avancini, vamos começar o nosso bate-papo de hoje com um acontecimento mais recente, né? A gente teve aí há 2 semanas a prova de XCO nos Jogos Olímpicos e um grande objetivo, não só seu, né, mas de muitos atletas, era ter competido muito bem na prova, né? Era uma expectativa, os Jogos Olímpicos são sempre uma expectativa. E você saiu com a 13ª colocação, né? Foi uma colocação que é um marco, né, dentro do esporte. E também é um grande resultado quando a gente olha para a evolução que o esporte teve dentro do Brasil, mas talvez existisse uma expectativa de uma colocação um pouco melhor, de ter corrido um pouco melhor. Então, assim, hoje, depois que toda essa turbulência passou, né, 15 dias após os Jogos, como que você está vendo esse seu resultado e o que representou Tóquio para você? Poxa, Gustavo, acho que esse é um tema super complexo e profundo, né? Essa é a primeira entrevista, por acaso, né, que eu estou dando depois do período enfim, da competição. E principalmente porque eu gosto de respeitar o que eu chamo de luto esportivo. E as pessoas têm muita dificuldade no Brasil, né, principalmente no Brasil, mas acho que é uma dificuldade geral, de não associar a frustração esportiva com o ser humano fracassado. Então, assim, eu não me sinto, por ter falhado num grande objetivo, eu não me sinto fracassado, mas não deixa de ser uma falha, ao meu ver, pela minha análise. E eu gosto muito de respeitar isso, de passar por esse momento. Acho que isso é muito importante, você buscar as perguntas certas, encontrar as respostas. Acho que isso ajuda a você caminhar com passos firmes. Então, às vezes, você precisa parar, analisar, se reencontrar, para então dar sequência ao seu caminho, seja lá para onde ele for apontar. E, cara, assim, acho que Jogos Olímpicos, hoje, foi a primeira vez que eu escrevi algo sobre isso. Escrevi um texto que deve ser publicado nos próximos dias. E acho que tem 2 coisas, né, para serem avaliadas. Uma é o ciclo olímpico e outra são os Jogos Olímpicos. O que eu realizei no ciclo olímpico foi muito improvável, cara. Acho que talvez os amantes do esporte só vão conseguir apreciar isso de forma plena uma vez que eu não estiver competindo mais. Porque o que eu consegui criar dentro e fora das pistas simultaneamente foi muito único, muito especial. E, cara, eu sou extremamente grato. Às vezes eu olho para o que aconteceu nesses 4 anos
17, 18, 19, 2020, e eu me surpreendo muito, assim, embora fossem objetivos que eu almejava e projetos que eu queria realizar, que eu trabalhei para realizá-los, quando eu vejo o saldo do que eu consegui realizar, é muito gratificante e surpreendente para mim. E aí tem o outro lado dos jogos em si, né, do momento da competição, onde você consagra isso de uma forma eterna, ou não. E por que os jogos machucam muito, né, cara? Acho que produz a alegria talvez mais intensa, isso eu não posso dizer, não posso garantir, mas eu sei que produz uma tristeza no atleta mais profunda do que qualquer outra competição que você não desempenhe bem, cara. E eu já tive, enfim, já fui para vários campeonatos mundiais para desempenhar bem e não desempenhei, e já venci também. Fui para várias Copas do Mundo para ser pódio e não fui, e já fui pódio, assim como venci também. Então eu consigo distinguir esse poder da frustração e da alegria, né, da conquista. E os jogos, cara, eu acho que principalmente vindo de uma modalidade individual e tendo construído uma carreira de uma forma muito acentuada, né, como eu fiz, acho que é bastante óbvio, né, que eu tenha trabalhado com pessoas e que essas pessoas tenham, ao longo do processo, passado a crer tanto quanto eu nesse objetivo que era absurdo. Óbvio, cada vez fica mais viável, mas, cara, para quem trabalha comigo, eu já falava de ser um dos melhores do mundo há 5 anos atrás. Então, poxa, se eu falasse isso 5 anos atrás, que eu ia ser o número 1 do ranking mundial em 2020, acho que é uma reação normal receber uma gargalhada, né? Mas o trabalho que eu fazia era almejando grandes feitos, né? E sabendo do risco de não alcançá-los. Isso, quem trabalha com esporte de alto rendimento tem a noção. Você sempre vai assumir o risco sabendo que a chance de não ter êxito é real, e não é só real, como é maior do que a chance de você vencer. Largam, nos Jogos Olímpicos, que é um pelotão reduzido, largam 38 caras. Desses 38, boa parte queriam vencer a prova, e uma boa parte achavam que poderiam vencer a prova. Só um cara que voltou feliz para casa. O resto volta machucado. E os jogos, assim, voltando ao assunto, né, do porquê machuca tanto, é simplesmente porque é uma prova, cara, que não se compete pela realização profissional. Não se compete, acho que dá para dividir legado e honra, sabe, nesse caso. Acho que, poxa, como atleta profissional, eu consegui construir um legado como um indivíduo, né? Estou falando como só um cara, maior do que eu sonhava, cara, para ser sincero. E eu sonhava bem alto e, poxa, eu acho que eu realizei mais coisas do que eu dava para imaginar, cara. Então, profissionalmente, assim, a minha jornada como atleta, que creio que ainda não acabou, mas eu já vejo para todos esses anos que passaram e olho para trás com satisfação. Os Jogos Olímpicos, acho que não é só isso, sabe? Não é... Acho que você trabalha, né? Você tem a chance de conquistar a parte muito mais honrosa, sabe? É uma competição muito mais crua, muito menos, por incrível que pareça, né? Mas é bem menos profissional o ambiente. É um ambiente muito mais esportivo. Eu não tenho os compromissos que eu tenho, por exemplo, numa Copa do Mundo, sabe? É um lugar que você tá ali só para ser atleta, entre outros atletas, entre pessoas que só vivem só a parte esportiva do esporte. Para algumas modalidades esportivas isso não muda muito, mas para modalidades que a gente chama no cenário esportivo de modalidades profissionais, como é o mountain bike, tem grandes cifras, tem uma indústria, tem uma comunicação própria muito desenvolvida, é um ambiente completamente diferente e único. E ali, cara, acho que talvez seja a prova que você se sinta mais conectado com as pessoas que trabalham com você, aqueles profissionais esportivos da área de performance e de saúde. Então,
acho que não performar nos Jogos Olímpicos é aquela comemoração maior que você queria compartilhar com duas coisas. Uma que é pequena em números, mas muito intensa, que é o seu time, é a sua equipe de performance, e com a sua nação, que é algo muito amplo, né? Tem um alcance muito mais generalizado, um alcance muito mais fluido, né? Para você se comunicar com as pessoas, para você poder demonstrar o teu esporte. Então, não performar nos Jogos Olímpicos, acho que traz essa dor, principalmente por esse aspecto, né? De você estar ali defendendo competindo mais por honra do que qualquer outra coisa. Francine, você trouxe para gente uma visão que eu não tinha essa visão dos Jogos Olímpicos, muito legal. E eu espero, assim, que os brasileiros, né, eles já estejam reconhecendo todo o seu feito. Assim, a sua trajetória é incrível, tudo que você fez pelo mountain bike, acho que a gente está ainda colhendo muito esses frutos. Era uma modalidade que há 10, 15 anos atrás era, assim, muito terra de ninguém, né? E aí você foi criando as trilhas mesmo. Acredito que toda a visibilidade internacional que você deu para o Brasil e que você proporcionou também de que muitos atletas que hoje em dia estão tendo a oportunidade de correr internacionalmente já, é muito da inspiração e de tudo que você tem proporcionado. Uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, é sempre muito legal, porque você compartilha muito da sua vida, né? Tem o Vida de Bike, tem vários documentários, e para uma torcida, assim, que é fanática, né? A torcida brasileira do futebol, então tem muita essa visibilidade do brasileiro. E foi muito legal também que o Bruno Fratos, ele deu também uma entrevista muito legal esses dias, falando que, exaltando, né, o potencial que o brasileiro tem. Ele até soltou uma frase falando que os caras, como é que é a frase? Os caras são grandes, mas nós é ruim, ele fala. Exatamente. E aí, assim, com tudo isso, o que você teria para compartilhar com a gente? O que é o Brasil estar nas Olimpíadas, sendo que a gente é esse povo assim com um grande potencial, mas que às vezes a gente precisa ter muito esforço, né? São degraus às vezes muito extensos para se subir. Uhum. Bom, eu acho que algo que a gente ainda não aprendeu a valorizar é jornada esportiva, né? Que é algo extremamente difícil de ser construído. Você transformar o esporte a nível cultural. Então, a gente sempre culpa as razões óbvias, né? Falta investimento, falta apoio, falta estrutura e lá. Mas o mais importante para o esporte de alto rendimento é a longevidade, é o trabalho ser feito de uma forma contínua. E acho que essa é a grande dificuldade nossa como povo. Eu acho que a gente tem uma coisa que eu acho extremamente especial e única, e quando eu deixei de lutar contra isso, eu comecei a performar de uma forma muito melhor a nível internacional. A gente sabe que o mountain bike, cara, é uma modalidade europeia. As equipes são europeias, as pessoas que trabalham no esporte são europeus, a sua grande maioria. O calendário de provas, ele é montado em razão do clima europeu, do calendário europeu, das férias europeias. E, cara, se você é um sul-americano e quer desempenhar bem nesse esporte, quer ser não um cara bom, mas ser um cara top, você precisa se adaptar a isso. E aí tem dois jeitos de fazer isso. Você tentar ser um europeu, o que eu tentei, ou você ser o que você é e aprender a transformar isso em alguma forma de vantagem no campo de competição. E a gente tem uma coisa que eu acho muito, muito especial, cara, que é a adaptabilidade do brasileiro. Eu sempre gosto de falar disso porque eu realmente acredito que seja algo desvalorizado, cara.
por nós, que é aquela coisa do que a gente sempre vê de forma pejorativa, né, do dar um jeitinho, aquela coisa do brasileiro sempre dá um jeitinho. E a gente sempre dá um jeitinho também para dar certo. Isso no esporte é extremamente importante, principalmente quando é um esporte muito imprevisível, como é o caso do mountain bike, né? Como é uma modalidade outdoor, uma modalidade, enfim, sem muitos moldes fixos, né? Você precisa ser um cara adaptável, você precisa ser um atleta muito flexível. E essa flexibilidade que a gente tem, eu acredito que ela deveria ser mais valorizada, mais explorada e ser vista realmente como uma possível vantagem. Acho que a gente tem um jogo de cintura para lidar com situações que ajudam demais no esporte e geralmente a gente acaba lutando contra isso, né? Então, trazer um pouco da tradição do sistema metódico do europeu e tudo mais me ajudou muito. Eu sou um cara extremamente organizado, disciplinado, tenho os meus métodos, mas quando as coisas saem dos trilhos, enfim, eu ainda sou brasileiro e eu não luto contra isso. E eu acho que isso enfim, é o que talvez o Bruno falou de uma forma muito mais condensada, né? Cara, pode ser o que forem, né? Mas a gente tem o nosso diferencial também e se a gente souber trabalhá-lo, isso é investido em performance, né? O Henrique, você comenta do jeitinho brasileiro, né? E é justamente isso, velho. Esse jeitinho, na verdade, é a nossa criatividade, né? Nós somos um povo muito criativo e a gente, às vezes, ignora isso. E aí, se a gente for ver, a gente é muito bom em resolver problemas, né? A gente combina várias coisas e acha a solução. E aí, isso está muito ligado com várias coisas que você tem falado até agora, que é pessoas envolvidas no processo, né? Então, muita gente pensando junto para o mesmo propósito, a gente consegue gerar essa criatividade e ser fenomenal naquilo que a gente tem como meta, né? E a gente vai se adaptando. E aí, cara, o que você acha, assim, que foi, pensando nessa questão da adaptação que você comentou, o que você acha que foi um ponto, assim, chave de adaptação sua ou no seu processo, tendo em conta esse adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Porque a gente tem um ciclo de 4 anos e aí, de repente, a gente passa a ter um ciclo de 5 anos. Então, aquilo que estava programado para performar, né, em 2020 precisa ser estendido por mais um ano. O que você acha que rolou assim nessa adaptação? Pô, Gustavo, eu acho que eu lidei muito bem, cara, dentro do que estava ao meu alcance. Tanto é que em 2020 foi um ano que eu consegui resultados que até então eu não tinha. Alcancei o posto de número 1 do ranking mundial. E, enfim, eu via como algo positivo, pensando de forma muito egoísta, né? Óbvio. Mas, assim, pensando só como atleta e só em performar nos jogos, foi algo até positivo para mim. Mais uma vez, na teoria, de teoria para a prática tem sempre uma diferença. Porque, enfim, eu tive mais tempo para me desenvolver, né? Eu tive mais tempo de preparação e até pela minha jornada esportiva como um todo, se você pegar de 2017 até 2020, ou até mesmo praticamente de 2013, 14, 15 e 16 foram anos estáveis, com algum crescimento, e aí 17 foi quando eu dei o meu maior salto ali em direção à ponta do pelotão mundial. 2018 e 19 desempenhando muito bem, em 2020 talvez a melhor temporada. Então, na teoria, ter mais um ano para mim era algo bom, né? Era algo positivo e, enfim, como eu falei, né? tem a parte teórica e tem a parte prática. E na parte prática tem muita coisa que envolve, né? Acho que em relação à performance e preparação, eu consegui fazer até um bom trabalho com o que eu tinha ao meu alcance, principalmente para os jogos. Para os jogos eu cheguei numa forma física realmente
que foi surpreendente até mesmo para mim. Aos 32 anos de idade, assim, eu já estava numa fase de extrair cada vez mais performance por eficiência, por assertividade, não por desenvolvimento fisiológico, né? E eu acabei alcançando números que eu nunca tinha alcançado na minha carreira. Então, a forma física pré-jogos foi bastante surpreendente para mim. Então, assim, no geral, acho que tem sempre um dilema que eu falo que é extremamente importante você saber resolver como mountain biker, né? Que é você saber diferenciar o que é construção de performance e o que é entrega de performance. Então, você ter é uma coisa, você entregar o que você tem é outra, bem diferente. E mais uma vez, acho que esse esporte é bonito. É muito bonito e é duro justamente por isso, pelo quão complexo ele e por quão difícil é você entregar performance em situações tão diversas, tão distintas. E, enfim, acho que é por isso que é um esporte que testa muito o atleta em tantas vertentes diferentes, e também é um esporte que permite o atleta entregar resultado através de caminhos muito diferentes, né? Acho que isso é bem legal, não tem uma regra muito fixa, não tem um caminho muito quadrado para ser seguido. Eu acho que exatamente na linha que você está falando do processo de preparação, e um pouco do que você comentou no começo também, das pessoas que trabalham com você, porque isso é uma coisa que eu queria destacar. No esporte individual, muitas vezes a gente acaba olhando para o atleta e para uma pessoa ali, mas no documentário que saiu logo após a prova, que eu achei pessoalmente incrível, parabéns você e toda a produção, que você destaca, mostra o carinho que você tem por cada profissional e a importância deles. Você construiu aquilo, mas existe todo um time que está nesse mesmo objetivo, lutando pela mesma coisa, te auxiliando ali por trás. E o que destacou bastante para todos nós, que na verdade vai um pouco na direção do que a gente pensa e talvez contra o que muita gente tem falado, que é a hora que você fala como você trabalha com o Phil Dixon, e você diz que ele dá um valor talvez menor para a fisiologia, para os dados mais puros, e um valor muito maior para quando ele te pergunta como você se sente, o que você acha que você tem que fazer agora, qual é a sua percepção quanto a isso, e gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que muito interessante. Assim, acho que é importante destacar, né, que eu faço isso há 25 anos, e que eu estudei muito o esporte e me estudei principalmente de uma forma muito profunda. Então, não é todo atleta que tem essa autonomia que eu tenho, mas eu sempre acreditei muito, até os atletas que trabalham comigo, eu busco desenvolver demais isso, porque é algo que eu acredito, cara, com muita força, assim, que você pode ter o time de profissionais que for à sua volta. Se o atleta, numa modalidade como essa, numa modalidade individual, e tão distinta, assim, com tanta diversidade, se o atleta não for capaz de compreender o que está acontecendo à volta dele e dentro dele, ele não vai performar bem, pelo menos não vai performar bem a longo prazo. Eventualmente, esse cara pode até entregar uma boa performance, mas não é algo sustentável, cara, isso eu te garanto. Todos os grandes atletas que eu já tive contato do mountain bike mundial são caras extremamente autônomos. Os caras, eles não seguem ordens, eles não seguem um programa fixo, não são ratos de laboratório, são caras que têm um autoconhecimento e uma sensibilidade sobre si que é extremamente aguçado. Então, assim, eu gosto de usar muito a analogia do quebra-cabeça, né?
todas essas áreas que você trabalha são peças, cara. E quanto mais, porque que até um conceito que vai muito na contramão do que o senso comum pensa, né? De que quanto mais estrutura e pessoas profissionais você tem à sua volta, melhor vai ser sua performance, seu desempenho esportivo. E não é. Isso é um conceito extremamente errado, porque quanto mais ferramentas você adiciona no seu processo, mais fácil é de você falhar. E é o que geralmente acontece. E é por isso que tem muita gente que se frustra muito com o esporte, porque acha que faltava só o apoio, faltava só a estrutura, faltava só profissional à sua volta. E aí quando começa a ter essas coisas, o desempenho, ao invés de crescer, que seria meio que o efeito óbvio, ele na verdade decai. E aí gera uma frustração e um peso enorme no atleta. E isso é porque o atleta ele não é ensinado a enxergar as áreas de trabalho como ferramentas. E ele precisa aprender a utilizar cada ferramenta para que ele possa transformar em recursos para ganho de performance. Então, o grande problema é que, enquanto você está trabalhando só com um treinador, e o treinador ele quer tomar a frente de tudo, sabe? Ele é seu psicólogo, ele é seu nutricionista, ele é o cara que negocia seus contratos e tal, beleza. Mas se o seu nível subir, você vai precisar de mais um, ou mais dois, ou mais três. E aí, quando você vê, cara, assim, eu tenho que bater continência, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Acho que eu tenho que responder para umas 50 pessoas. Entre patrocinadores, entre pessoas do meu time de performance, entre o meu time em si que eu defendo. Então, eu tenho muitos patrões, cara. Eu tenho muitas pessoas a quem eu devo explicações em áreas diversas. E é importante eu entender que esse é um problema meu. Eu tenho que administrar isso. Eu tenho que transformar todos esses recursos que eu tenho em ganho de performance, porque senão eu me embolo. Não sei nem o que eu tenho que fazer, eu não sei nem para quem que eu tenho que dar um feedback, eu não sei nem para quem que eu tenho que buscar uma dúvida ou trazer um problema que deve ser solucionado. Então, acho que essa é um conceito que a gente tem muito equivocado, cara, no geral, no esporte, principalmente no Brasil, que a gente tem uma cultura esportiva muito recente, né? A gente peca bastante nisso. E acho que é por isso, talvez, que a gente tenha muita dificuldade em ter atletas que desempenhem bem em esportes individuais no longo prazo. Se você vê o nosso histórico de atletas individuais no longo prazo, é muito difícil encontrar casos, né, que tenham tido uma consistência. Legal, Henrique. Eu acredito que quando você fala dessa questão, né, de muitos profissionais, muitas coisas para olhar, né, e às vezes até vem dessa questão da gente estar procurando problema, né? Porque às vezes a gente não sabe que o problema existe, a gente não dá tanta atenção para ele, talvez a gente consiga manter mais o foco, né? E uma das coisas que mais diferenciam assim, os atletas campeões, independente da modalidade deles, é o mindset, né? Você realmente ter um mindset de campeão. E diante assim, de toda a trajetória, né, daquele garoto que começou lá atrás, com uma bike com quadro soldado, né? Que você já contou toda a sua história, até um campeão mundial. Como é que foi essa virada de mindset para você? Poxa, Ana, acho que no meu caso, assim, eu tive vários marcos, sabe, que foram gerando mudanças na minha mentalidade e mesmo com toda essa jornada esportiva, eu te falo que eu ainda estou no processo de mudança, sabe? Eu ainda me encontro em evolução. Se a gente entender evolução como mudança, né, a mudança às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa, mas eu ainda me sinto muito aberto à mudança, ainda me sinto mudando muitas coisas em mim, na minha mente, refletem no meu corpo também. Então, acho que esse é um processo que ainda está acontecendo em mim. Acho que tem alguns princípios assim, né, que norteiam o meu mindset. Acho que em relação à performance, acho que tem duas coisas. Uma
duas coisas que talvez se ressaltem um pouco mais. Uma é o que a gente estava falando agora, né, que é construir o resultado individual de forma coletiva. Então, o trabalho, ele continua sendo individual, a modalidade, ela continua sendo individual, mas eu preciso de pessoas para superar esse processo, para transpor esse processo, né? O que envolve a preparação, o que envolve a competição, o que envolve o pós-competitivo. Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante claro, sabe? Eu busco pessoas que compartilhem da missão, do meu desejo, que entendam o que eu estou buscando, e que queiram buscar comigo sabendo que às vezes dá até certo, mas muitas vezes dá errado também. E uma outra coisa que eu tenho, que eu acho que é mais simples de entender e muito mais difícil de tornar realidade, que é simplificar o que é complexo. É o que você falou agora. Acho que a maioria dos nossos problemas a gente que cria. E os esportes de alto rendimento, assim, eu fui vendo com o tempo que quanto mais eu queria crescer, mais difícil ficava, porque eu tinha que fazer mais coisas, eu tinha que trabalhar mais áreas, eu tinha que buscar mais recursos, eu tinha que trabalhar com mais pessoas, e chegou um momento assim que eu me vi muito limitado, não consigo ultrapassar isso aqui. E aí foi quando eu comecei a entender, cara, todo tipo de relacionamento, todo tipo de preparação tem que ser simplificado, né? Então, ao invés de trazer inúmeras perguntas e buscar inúmeras respostas, eu tento responder as perguntas mais simples, mais básicas. Eu tento dominar o mais básico do esporte antes de adicionar uma nova ferramenta. Então, assim, acho que nesse documentário, né, que o Danilo citou, acho que ali mostra muita coisa da minha preparação. Se você for ver, cara, são coisas bem simples, assim, sabe? É óbvio que é o simples, é o básico, muito bem estudado, muito bem realizado. Talvez no documentário não dê para perceber isso. Tudo que eu estou fazendo ali são coisas que foram estudadas assim, de uma forma bastante meticulosa, de uma forma muito detalhada e tudo mais. São coisas simples. Enfim, não tem nada muito mirabolante ali, não tem nada muito, quase nada ali muito custoso, assim, sabe? É uma preparação que sim, envolve um custo financeiro, mas não é nada estratosférico. E gera resultado, sabe? E não só gera resultado, como possibilita o que como eu disse, né, julgo ser muito importante, que é a sustentabilidade da performance, né? É uma coisa que eu consigo replicar. Então, enfim, você pode construir um super mega centro de treinamento, né? Com, enfim, inúmeros tipos de análises e acompanhamentos fisiológicos e tudo mais, em diferentes áreas, o que for. Só que se eu passo 200 dias do ano fora do Brasil, como é que eu vou usufruir disso, né? Como é que eu vou manter o meu nível de preparação se eu não consigo ter acesso a isso? Eu tenho que replicar isso em outros lugares do mundo, começa a ficar uma coisa extremamente inviável. Então, eu sempre busco aplicar coisas no meu dia a dia que sejam sustentáveis. É muito interessante quando você fala isso, de fazer o simples, dos problemas serem complexos, das escolhas não serem tão óbvias quanto parecem sempre, mas vai caindo algumas coisas, tipo assim, ou a gente conversou com alguns treinadores aqui já, e uma coisa que bastante gente destaca é, o atleta no Brasil, para andar bem, tem que ir para fora. E você no começo já trouxe que, não, eu me achei, eu me construí aqui, eu fui brasileiro. Claro que tem uma equipe internacional para ter estrutura lá fora, mas enfim, acho que não é eu que tenho que falar isso. Eu queria que você falasse sobre isso, para que outros atletas conseguissem dar esse passo, sabe? Como que você enxerga esse cenário? Não, cara, isso é o conceito mais equivocado, cara, mais errado. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já fiz as duas coisas, já fui integralmente para a Europa, já fiquei integralmente no Brasil, já dividi as duas coisas. E esse conceito de que tem que ir para fora é muito errado, cara. Você vai para fora e vai entregar o quê? Você tem que ir para fora para ter experiência. E que tipo de experiência você está tendo?
uma experiência traumática ou uma experiência construtiva? Sinceramente, e isso eu sei que eu vou ofender muita gente agora que eu vou falar, mas a mentalidade do treinador brasileiro hoje, falando de ciclismo, é muito negativa para o esporte. Tem alguns conceitos extremamente errados. Geralmente eles se atêm muito exclusivamente à parte fisiológica, são um pouco criativos, não buscam essa questão do solucionar os desafios complexos de forma simples. Os treinadores aqui no Brasil, eu percebo que tem uma dificuldade enorme de estimular o que eu falei, que é extremamente importante nesse esporte, que é a autonomia do atleta. Então, mais do que dizer para o atleta, você tem que fazer isso, é fazer o atleta, ensinar o atleta o porquê, os porquês de cada passo do processo, porque é um esporte que o atleta precisa ter autoconhecimento, senão você fica limitado. Se você quer performar com alguém te colocando um cabresto, cara, você não vai longe. Como eu disse, afirmo assim, se você analisar o esporte de uma forma mais estatística, você vai perceber isso com muita clareza. Entregar performance eventualmente é uma coisa, você construir uma carreira esportiva é outra completamente diferente. Poxa, eu infelizmente, assim, eu tenho que falar isso. Eu fico triste de ver qual é a mentalidade, não generalizando, né? Não são todos, mas da maioria esmagadora dos treinadores do Brasil hoje, que têm uma postura muito possessiva sobre os seus atletas. Então, acho que o mais importante seria construir os atletas de uma forma que um dia no futuro talvez eles mesmos entendam que eles não são necessários para os atletas. Os atletas, isso é uma coisa até legal, assim, né? Eu boa parte da minha carreira eu treinei com 2 caras só. Tive alguns treinadores, alguns outros treinadores, mas a minha carreira profissional, né, como elite, foi dividida entre 2 treinadores, o Hélio de Souza, um brasileiro, e o Phil Dixon. E pouca gente sabe, mas eu flutuei muito entre os dois ao longo dos anos, em períodos diferentes. E os dois sempre foram muito ok com isso, porque os dois sempre tiveram visões muito diferentes e sempre souberam agregar coisas diferentes para mim. E eles sempre acreditaram muito no ponto, se eu falar, cara, acho que eu preciso ter um ponto de visão diferente agora. Não, beleza. Então, eu vou acompanhar à distância. Se precisar de mim, eu estou aqui. E foi assim com os dois o tempo inteiro. Isso, enfim, vai-se uma década aí já que eu compartilho esse trabalho. E dá certo porque são caras extremamente capazes, extremamente realizados, mas que não têm um ego inflado. Não tem essa possessividade sobre o atleta. E isso, eu acho que ajuda muito o atleta, porque você sabe que o cara tá ali porque ele quer trabalhar com você, ele quer fazer o trabalho dele também, mas o atleta, enfim, ele não é um produto do treinador, né? Ele tem que ser um produto para o esporte. A performance tem que gerar coisas positivas para o esporte, não para a carreira de um treinador. O que gera para a carreira de um treinador é a consequência e é uma coisa bonita de compartilhar. E todo atleta, assim, eu tenho uma relação muito mais do que profissional com eles, cara. Acho que quem me acompanha, documentários, programas de televisão, vida de bike e tudo mais, assim, acho que consegue perceber isso, que extrapola muito aquela coisa do treinador que me passa um plano de treinamento, né? Acho que a maioria das conversas que a gente tem não é sobre dados fisiológicos, né? É o que envolve o esporte de uma forma mais ampla. Pô, Henrique, muito legal você trazer esse depoimento, né, esses dizeres, a gente fica muito feliz com isso, porque foi justamente por isso que surgiu o podcast, né? E é até engraçado, assim, que o nosso lema, né, o nosso slogan, assim, a gente diz o que você precisa ouvir sobre ciclismo.
Então a gente sempre tenta trazer isso tudo, sabe? A outra perspectiva. Não essa perspectiva de que o atleta, né, tipo, ele é o produto. Não, ele é o protagonista, ele precisa entender dele, ele precisa ser um atleta inteligente. O processo é construído por várias mãos, né, por várias pessoas. Então, assim, é tudo muito complexo e o ciclismo é muito mais do que muitas pessoas colocam, né, como algo muito simples, assim. Então, acho que... Eu concordo. Você falou uma coisa que, desculpa te interromper, mas ser protagonista não te coloca em nível de superioridade a ninguém. E é muito difícil você construir esse relacionamento no esporte, né? Achar pessoas que entendam isso. Então, assim, das pessoas que trabalham comigo, é óbvio, eu sou a estrela e tudo mais, não sei o quê, eu sou o cara que a mídia vem falar, que o fã vem tirar foto. Mas, cara, na maioria das vezes sou eu que abaixo a cabeça para ouvir. Eu não me coloco acima de ninguém que trabalha comigo. Geralmente eu me coloco abaixo. E eu acho que isso enfim, é um pouco... Enfim, vai contra a direção normal, né? Acho que é por isso que o esporte, sei lá, me ensina tanto, assim, porque vai muito contra o óbvio, né? Vai sempre na contramão do que às vezes é natural para as pessoas pensarem. Ô, cara, e o tempo passa rápido demais, velho. A gente já tem que ir finalizando. Mas antes da gente finalizar, velho, a gente queria só saber, assim, como é que tá um sentimento seu, porque ano que vem tem Copa do Mundo. Não vai ser só aqui no Brasil, mas vai ter uma etapa na sua cidade, né? Vai ter uma etapa em Petrópolis, na pista que você treina, na pista que você construiu. E, assim, isso, não sei para você, mas talvez para a gente é uma conquista muito legal, né? E aí, como que você está se sentindo em relação a isso, de ver, né? Assim, não sei se eu posso falar isso, mas é mais um resultado de todo esse esforço que você tem tido de entrega para o esporte, né? Poxa, cara, é uma conquista pessoal, né? Maior do que você possa imaginar, porque teve muito trabalho por trás, assim, eu lembro das primeiras reuniões que eu comecei a ter com a UCI, com as pessoas que eu conheço na UCI, ainda coisa muito de bastidor, de sentar e de trazer as possibilidades, de trazer dados de coisas que eu via no Brasil acontecendo, de mercado, de mídia, de análise do trabalho, né, de organizadores, enfim. E ver isso se concretizando agora, cara, é muito especial, principalmente pelo que se tornou a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo hoje é um evento extremamente concorrido a nível global. Os números de alcance midiático da Copa do Mundo de mountain bike, principalmente no cross country, são absurdos, cara. É bem maior do que as pessoas imaginam. E assim, hoje sem abrir demais bastidores aqui para não me meter em problema, mas os dois maiores produtos do ciclismo mundial hoje são Tour de France e Copa do Mundo de mountain bike cross country. Esse é o tamanho da Copa do Mundo hoje. Então, pô, a gente trazer uma dessa para o Brasil cara, acho que é um feito espetacular, pelo que é o esporte hoje, pelo que é essa modalidade hoje, pelo momento que a gente vive aqui no país, e acho que esportivamente, assim, talvez seja o maior objetivo da minha carreira, cara. Não vou te esconder isso. Acho que Jogos Olímpicos tem esse peso, né, que eu falei, a gente conversou no começo do bate-papo, mas como vida profissional, né, falando dividindo aquela parte de ciclo, né, em Jogos Olímpicos, acho que, cara, uma Copa do Mundo no meu país, na minha cidade, tem uma representatividade até maior do que uma participação e um resultado grandioso nos Jogos Olímpicos. São coisas, mais uma vez, diferentes, não dá para nem uma comparação justa, mas, enfim, acho que para mim é o grande objetivo agora, cara. Eu tenho tido, né, uma temporada difícil esse ano,
por N motivos, talvez um dia eu compartilhe ou não, mas não tem sido um ano tão produtivo como eu gostaria, e agora, enfim, tinha Jogos Olímpicos, era um grande marco, e agora, enfim, eu estou digerindo tudo, mas eu tinha bastante claro que a partir de Jogos Olímpicos o que eu começaria a trabalhar e colocar minha mente seria para a Copa do Mundo de 2022, né? Principalmente essa etapa de abertura que a gente tem aqui no Brasil. Bom, aproveitando esse gancho, agora realmente para fechar, você viaja agora para a Itália, como é que tá? Qual é a cabeça para o Mundial? Vai ficar depois para as Copas do Mundo? E onde a gente vai ver o Henrique Vancini nesse segundo semestre? Agora, essa semana, né, por incrível que pareça, eu tenho agora as minhas reuniões aí de planejamento para o restante da temporada. A gente ainda tem algumas coisas incertas no ano, por questões de logística ainda e tudo mais, questões de quarentena. Ainda é um calendário um pouquinho complicado, mas a princípio eu dou sequência agora cobrindo praticamente todos os grandes eventos. Acho que o único que ainda está mais em aberto e provavelmente eu não faço é o Mundial de XCM na Itália, mas agora a ideia seria retornar para a Europa, ter um campeonato mundial na Itália, com um campeonato mundial de short track e de cross country olímpico. Na sequência tem a quinta etapa, da Copa do Mundo na Suíça, em Leisenheide. E aí depois disso a gente tem um hiato aí de uma semana e uma Copa do Mundo, a última etapa, né, o round final nos Estados Unidos, em Snowshoe. E aí depois de Snowshoe, acho que o grande objetivo desse segundo semestre, né, que seria a participação no Cape Epic, que é a minha última participação junto com o Manuel Fumic. Entre isso, talvez eu faça alguma prova no Brasil. Depois do Cape Epic, a gente tem Campeonato Brasileiro que pretendo participar. Vamos ver como vai ser a minha situação pós-Cape Epic, já que é na semana seguinte. Mas a ideia é competir, tentar defender o título nacional. Mas isso seria a sequência aí agora de fim de ano. Um ano vai ser puxadinho agora esse final de agosto até fim de outubro, primeira semana de novembro. Vai ser uma sequência bem puxada. Boa, vai ter muito Henrique pra gente ainda. Cara, deixa uma mensagem para as novas gerações aí de atletas de mountain bike. Cara, o que eu posso dizer, esse esporte ele ensina muito. Quando vocês acharem que sabem alguma coisa, vocês vão perceber que não sabem o suficiente ainda. E nunca se esqueçam disso, vocês nunca vão dominar esse esporte, porque ele exige a evolução do ser. E tenham paciência. Acho que o que a minha carreira me ensinou foi a ter paciência e entender que esperar é necessário mover-se também, né? Então, busquem o que vocês sonham, o que vocês almejem, mas tenham ciência de que as coisas levam tempo. Leva tempo para construir uma carreira, leva tempo para construir uma performance e leva mais tempo ainda para colher frutos do trabalho que você fez. Então, não achem que se esforçar hoje durante 1, 2, 3, 4 ou 5 anos vai trazer resultados. Eu gosto de contar essa história, acho que já contei algumas vezes, mas na minha primeira Copa do Mundo, na época ainda Sub-23 eles competiam juntos, em 2009, eu larguei no pelotão de 350 atletas na Alemanha, e antes da prova, eu lembro que a equipe que eu estava defendendo, né, o meu team manager, o gerente de equipe, falou para arrumar mochila de pódio. E aí eu perguntei, como assim mochila de pódio? Não, mochila de pódio a gente fala mochila de pódio, mas é uma mochila com
com um uniforme limpo, com um boné, com alguma comida, com um documento, se você for para controle antidoping e tudo mais. E é chamado de podium bag, né, porque geralmente é o que o seu sommelier, né, que é o seu apoio de prova, ali te entrega na chegada. E aí eu lembro que teve uma outra pessoa no time que brincou, né? Falou, poxa, a gente chama de podium bag, mas a gente não vai usar como podium bag numa Copa do Mundo. É impossível a gente estar no pódio. E eu lembro que eu arrumei a minha mochila para o pódio, e todas as provas de Copa do Mundo da minha carreira, eu arrumei a minha mochila de pódio. E isso foi em 2009, e aí eu competi eventos da Copa do Mundo em 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 2018 foi a primeira vez que, de fato, eu usei minha podium bag. Então, levou 10 anos aí para eu aprender a colher os frutos, a ter o momento para usufruir daquilo ali que eu já buscava, que eu já sonhava. Aí, enfim, quando você estiver pronto, você vai estar pronto. Depois que eu pisei a primeira vez no pódio, nas temporadas seguintes ali, eu fui o cara que mais tive consistência no pódio da Copa do Mundo, né? Tanto em 18, desde que eu subi no pódio, 2019 fui o cara que mais teve pódios de Copa do Mundo, em 2020 eu fui o campeão virtual, né, do geral da Copa do Mundo, também subi mais vezes ao pódio. Então, tenham paciência, persistência, resiliência. Boa, só aprendizados. Henrique, agradecer imensamente sua presença aqui, agradecer a galera que está nos escutando, aprendam muito com essas histórias que ele contou aqui pra gente, e é isso. Até a próxima, vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.